Paulo Pouzonov, absurda operação da Polícia Federal de Bolsonaro. Foi isso que ele falou, Ciro Gomes. O Ciro foi ontem, recebeu o apoio de Lula, Dilma e de várias outras personalidades. Mas nós sabemos que para a Polícia Federal cumprir o mandato de busca e apreensão, quem determina não é a tal Polícia Federal do Bolsonaro, e sim um magistrado, um juiz. E quando ele determina isso, é porque ele tem argumentos que justificam essa operação. Você acredita, então, que a Polícia Federal está sendo manipulada por Jair Bolsonaro, como também que já foi alvo, por exemplo, da operação da Polícia Federal no caso das fake news? Claro que não. Mas, William, é curioso, você tirou as palavras da minha boca, né? Eu estava aqui estranhando essa ênfase, né? Polícia Federal, porque ninguém fala da decisão, né, do juiz que tomou essa decisão, que expediu o mandato para que fossem realizadas essas operações todas. Bem, a gente está falando aí de uma família, né, que é um barril de pólvora. Eles prosperam nesse clima de confronto, nesse tipo de briga, nesse tipo de palavras aí de baixo calão, ofensas. A gente lembra lá do Cid Gomes, por exemplo, no seu curto tempo como ministro, né, que ele foi até a tribuna do Congresso e falou lá um monte de impropérios, depois acabou sendo demitido ou pediu demissão, porque a situação dele ficou insustentável. Agora ele chama o presidente Jair Bolsonaro de moleque. Logo ele, né, que lançou um trator contra manifestantes. As pessoas não lembram muito disso, porque foi em janeiro de 2020, né, poucos meses antes da pandemia. Ele até levou alguns tiros. Aquele episódio causou uma grande comoção. A família Gomes é isso, eles vivem dessa comoção, desse clima todo. Agora, uma coisa que eu tenho que falar o que me preocupa é esse uso, né, a Polícia Federal de Bolsonaro. Será que fosse a Polícia Federal do Supremo, o ex-ministro Ciro Gomes aceitaria a operação toda? O problema é isso, quando os poderes também começam a se digladiar, e aí a gente começa a ver essa ideia se formando de que existe aí uma Polícia Federal, todo um aparato, na verdade, que é de uso exclusivo do Executivo, até para perseguir adversários, ou então é do Judiciário, que acaba perseguindo adversários, ou então do Legislativo. Aí a gente vai ver uma Polícia Federal que deveria ser realmente um órgão de Estado, atendendo a interesses particulares. Só para encerrar, William, não posso deixar de falar aqui da cara de pau ali do deputado do PT, né, falando em perseguição. O PT que apoiou, o Lula deu declarações aí apoiando o ditador da Nicarágua. Esse sim realmente perseguiu opositores, colocou opositores na cadeia para vencer uma eleição aí cuja legitimidade é questionável. Felipe Bueno, vamos ao contraponto aqui. Ciro Gomes alegou, então, para justificar esse aparelhamento da Polícia Federal, embora o Paulo Pouzonov e o William tenham trazido aqui que quem expede esse mandado de busca e apreensão é o magistrado e não a Polícia Federal. Primeiro que Ciro Gomes disse, então, que não tinha um mandato na época, ele não ocupava nenhum cargo público, né? Disse ainda que o delator, no processo, disse que nunca recebeu pedidos de Ciro Gomes, nem sequer conversou com ele, que a única vez que o delator conversou com Ciro Gomes, ouviu de Ciro que naquele estado vencia a licitação com o menor preço. Falando em preço, também Ciro Gomes falou ainda que foi a arena construída com o menor valor no país e ainda R$100 mil abaixo do limite mínimo da licitação. E para finalizar, juridicamente disse que não cabia esse mandato de busca e apreensão, sendo que já se passaram mais de 9 anos, né, do ocorrido, da investigação, e que a essa altura qualquer prova já não estaria mais em alguma gaveta de algum escritório, algum computador, notebook, enfim. Bom, tem dois pontos e para efeitos de discussão, de debate, eu vou tentar separar algo que é impossível de separar, principalmente no clima atual que nós estamos vivendo. Primeiro, o mérito da questão, e você trouxe alguns dados importantes, levantados pelo próprio ex-ministro, o atual pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, o próprio senador Cid Gomes, enfim, isso foi levantado. O outro lado
né, são as acusações. É o trabalho da Polícia Federal, é o trabalho das autoridades, justiça, que é tão questionada também pelo presidente da República, né? É óbvio que o presidente da República tem como alvo o Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal Federal nada mais é que o guardião da Constituição, é o ápice do poder judiciário brasileiro. Então, quando você critica um elemento da justiça, você critica, obviamente, a estrutura, a base da pirâmide, não só a pontinha lá de cima. Bem, então existe um mérito e a minha proposta para a discussão é separar o mérito da questão, o trabalho da investigação, que deve sempre ser apoiado, da denúncia ou da reclamação ou da especulação ou da afirmação de que a Polícia Federal está sendo desmantelada e reaparelhada para o bel prazer do presidente da República. E eu sugiro, humildemente, que uma pessoa faça um comentário a respeito disso, né? O ex-ministro Sérgio Moro. Porque o ex-ministro Sérgio Moro saiu do governo federal justamente por enxergar que a Polícia Federal estava sendo desmontada e remontada ao bel prazer do presidente da República e de sua família. Então, seria salutar ouvir o ex-ministro a respeito de uma questão como essa. Bolsonaro, no pacote da bolacha, quem é Ciro Gomes? Ele que tem 5%. Bolsonaro estaria tão preocupado com ele para criar um mecanismo de busca e apreensão na casa de Ciro Gomes? Ou Ciro Gomes é, mais uma vez, aquela metralhadora verbal que, de costume, agride a todos e fala o que quer e a hora que quer? William, hoje está rolando uma transmissão de pensamento aqui, uma sincronia daquelas, né? Porque eu estava pensando justamente isso. Por que tanto espaço, tanto microfone, né? Tanto holofote sobre Ciro Gomes? Aliás, não é de hoje que eu me pergunto isso. Ele é aí o eterno presidenciável, é uma metralhadora giratória. Nós, jornalistas, adoramos, né? Quando o Ciro Gomes fala alguma das suas diatribes. Se bem que eu vou te confessar, Willi, que eu estou meio cansado dessas diatribes do Ciro Gomes já faz algum tempo. Mas é isso, ele tem aí um número nas pesquisas que parece que ele, quando ele está com 5%, ele já atingiu o seu teto, ele tem um reduto eleitoral, o Ceará, que é muito importante, mas ele não consegue sair das fronteiras aí do seu estado. Então, eu realmente também questiono, William, a relevância política do ex-ministro Ciro Gomes. Realmente, eu acho que é muito espaço que a gente acaba dando para alguém que realmente prospera, né? Com esse espaço, que adora holofote, adora colocar ainda mais gasolina no incêndio o tempo todo. Agora está usando esse caso todo justamente para isso. Ele tenta jogar o presidente Jair Bolsonaro nesse rolo todo. Agora, gostei da sugestão do Felipe de ouvir o ex-ministro também, Sérgio Moro, porque a gente viu aí o Ciro Gomes recebendo solidariedade por parte da esquerda, a mesma esquerda ali, o PT, Lula, Dilma, que ele já disse, a gente falou que o Lula era o maior corruptor do Brasil e agora ali, por conveniência, estão trocando afagos também. Eu gostaria também de ver, Felipe, o ex-ministro Sérgio Moro falando desse assunto. Seria, no mínimo curioso. E vai render muito papo pra gente aqui, né? Felipe, mas dessa vez, né, Paulo Pozonoff até complementando, dessa vez Ciro Gomes, ele foi provocado aí, né, por uma ação que ocorreu na casa dele. E aí, assim, claro que ele capitalizou, está tentando capitalizar politicamente, até como está dentro do papel de pré-candidato à presidência dele e de qualquer outro. Mas, Felipe, dessa vez ele foi reativo, né? Sem dúvida. E a prova de que ele é importante, de que ele é relevante, é que faz 10 minutos que nós estamos falando de Ciro Gomes aqui na nossa programação na Jovem Pan News. Ele foi capa dos portais na internet, capa dos jornais. Essa operação foi. É óbvio, né, que a questão da relevância é muito relativa. O que significa ser relevante hoje? Relevante eleitoralmente falando, né, ele tem um peso regional importante, como colocou o Pozonoff. Ele tem até um recall nacional, mas acho que hoje em dia não é o mesmo de décadas passadas, né? E concordo com você, sim, ele foi... Há um fato, né? Ele não apareceu do nada para falar o que ele acha do governo, ou da polícia, ou do homem na lua e tudo mais, né? Ele foi provocado, né? Entraram na casa dele, enfim. Se a autoridade entrou com razão ou não, né, pelo menos entrou munida de uma justificativa legal. Por isso que eu insisto
que o mérito da questão não pode ser deixado de lado. A investigação deve continuar. E ainda vai ter mais fato político, desculpa, William, porque Ciro Gomes já adiantou que vai judicializar a questão. Olha aí. Até porque ele é um eterno presidenciável, como nós ouvimos aqui, e está sempre nessa luta para tentar chegar à presidência.